Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Hoje seguimos com a resolução de mais uma ficha de Física 2, porém para a ISUTC, que é Instituto Superior de Transportes e Comunicações. Aí temos a ficha número 1, não é? Que foi reservada aí para a aula prática, que corresponde exatamente à ficha número 1 e número 2. Muito bem, vamos lá direto ao assunto. Temos aqui a primeira questão que diz: ou pede-nos aí para determinar a força elétrica de repulsão entre os dois prótons, não é? Temos aqui a carga, não é? Que no caso é a carga positiva, pois a carga do próton e a carga do eletrão é a mesma, só que a diferença está no sinal, não é? Que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, não é? E a massa deste próton é de 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg, não é? De uma molécula de hidrogênio. No caso, aqui vem sendo que a separação entre os dois prótons é de 0,74 vezes 10 elevado a 10 metros, não é? E a linha B pede-nos aí para comparar a força elétrica e a força de atração gravitacional. Muito bem, vamos lá ver a linha A. A linha A pede-nos aí então para achar a força elétrica de repulsão, uma vez que as duas cargas são positivas, então uma vai exercer na outra uma força de tal forma que as duas vão se repelir. Então vamos aqui dizer que esta força elétrica é dada por, segundo a lei de Coulomb, que é a constante de proporcionalidade, vezes, não é, o módulo ali entre as cargas envolvidas, no caso vamos chamar de carga 1 e carga 2, não é, sobre a distância que as separa. Mas nós vimos ali que a carga 1 é exatamente igual à carga 2, que é igual à carga Q, não é? Então aqui nós podemos dizer que esta força elétrica será igual à constante de proporcionalidade vezes a carga, não é, ao quadrado sobre a distância ao quadrado, a distância que as separa. E ainda assim podemos dizer que isto será que a força elétrica será dada por, portanto, a constante de proporcionalidade vezes a carga que vai ter que dividir pela distância, portanto, tudo isto ao quadrado. Uma vez que também sabemos quanto vale a distância e a carga, podemos substituir. Vamos dizer que a força elétrica será igual à constante de proporcionalidade, ela é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9, não é? Vezes a carga, vimos que a carga é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, não é? Tudo isto vai ter que dividir ali pela distância, que é de 0,74 vezes 10, portanto, elevado a menos 10. E tudo isto está elevado a 2, não é? E resolvendo isto, usando aí uma máquina calculadora, a gente vê que teremos aqui 9 vezes 10 elevado a 9 vezes este quociente aqui, estou a dizer 1,6, que vai ter que dividir por 0,74. Isto vai nos dar exatamente 2, não é? Aí 2,16 vezes 10 aí elevado, aqui podemos operar, este 10 aqui é negativo, quando passa para o expoente fica positivo, então ficamos com menos 19 mais 10, isto vai nos dar menos 9, e portanto tudo isto ao quadrado. E efetuando esta operação, vemos que aqui então teremos que esta força elétrica será igual a 4,2 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. E a linha B pede-nos aí para comparar a força elétrica, que é esta força que a gente achou aqui, não é? Esta força elétrica, com a força de atração gravitacional. Muito bem, a lei de Coulomb, não é, estabelece que a força elétrica é igual à constante de proporcionalidade vezes as cargas ali, ou seja, o módulo das cargas envolvidas, não é, sobre a distância que, portanto, as separa ao quadrado. E a força gravitacional, nós vemos que isto é a constante gravitacional, não é? Ali as massas, o produto das massas envolvidas, tudo isso que divide também pela distância ao quadrado. Estamos juntos? E a gente sabe que ali no caso é a mesma partícula, então podemos reduzir esta fórmula como sendo a constante da gravitação universal, a massa ao quadrado sobre a distância ao quadrado. Assim podemos dizer que a força gravitacional será dada pela constante da gravitação universal, o quociente ali da massa pela distância, portanto tudo isto ao quadrado. E a gente sabe quanto vale a massa, não é? Já foi estabelecido aqui que a massa, portanto, do próton vale exatamente 1,67, não é? Que é a massa do próton vale 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Então podemos substituir aqui, podemos dizer que esta força gravitacional será dada pela constante da gravitação universal. A constante da gravitação universal é dada por 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Não é? Ainda assim podemos dizer que a força gravitacional será igual à constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, não é? Que vai multiplicar pela massa, e a massa vimos que vale 1,67 vezes 10, portanto tudo isto elevado a menos 27,
sobre a distância que os separa. E a distância que os separa, vimos ali que vale 0,74. Então vamos aqui dizer que isto é 0,74 vezes 10 elevado a menos 10. Portanto, tudo isto ao quadrado. Estamos juntos? E aqui a gente vê que esta força aqui gravitacional será de aproximadamente 3,395 vezes 10 elevado a menos 44. Então, se a gente quiser comparar, não é? Já temos aqui a força gravitacional e temos aqui a força elétrica. Se a gente quiser comparar, é só efetuar o quociente entre elas. Vamos aqui dizer que a força elétrica, que vai ter que dividir, tanto ali pela força gravitacional, deverá ser igual a 4,2 vezes 10 elevado a 8, aliás, menos 8 newtons, que vai ter que dividir ali também por 3,395 vezes 10 elevado a menos 44, não é? Efetuando este quociente, a gente vê que a força elétrica sobre a força gravitacional vai ter que dar ali a 1,24 vezes 10 elevado a 34, não é? Isto vai dar, não, 36, não é? 36. E se a gente quiser, pode ainda dizer que a força elétrica será igual a 1,24 vezes 10 elevado a 36 a força gravitacional. Então aqui nós já efetuamos a comparação. O número 2 diz: 3 cargas pontuais estão no eixo X. Ok, vamos lá esquematizar aqui a situação ou a coisa. 3 cargas, ok, sendo que a primeira encontra-se a menos 3, a segunda está na origem, não é? E a terceira está a 3. Ok, vamos lá ver. Temos aqui, consideramos esta como sendo a origem, não é? Temos aqui uma carga que é 2, que está na origem. Dizem que nesta extremidade temos aqui que é 1, não é? Que vale menos 6 microcoulomb, que está a menos 3. Então vamos colocar aqui que é menos 3, equivale a 0, né? Ok, menos 3, temos aqui a carga 1. E dizem também que a 3 metros está a carga 3, que vale 10 elevado a menos 6. Ok, temos aqui que é uma distância equivalente a 3, não é? Temos uma carga 3. Ok, o que a gente consegue perceber aqui é que a carga 1 e a carga 2 são negativas. Então podemos representar esta carga positiva, não é, com uma cor totalmente diferente para percebermos o que acontece. Ok, temos uma situação mais ou menos igual a estas. E aí o pedido diz para determinar a força elétrica em Q1. Estamos juntos? Em Q1 queremos entender aqui mais ou menos qual será o comportamento ali da força elétrica. Ok, vamos lá fazer o seguinte. A gente vê que esta carga e esta, que no caso 1 e 3, têm o mesmo sinal. O que vai acontecer? Cargas do mesmo sinal repelem-se. Então quer dizer que esta carga terá uma influência na carga 1, de tal forma que vai fazer com que ela afaste-se deste lugar. Teremos aqui a força com que a carga 3 vai repelir a carga 1, não é? E no caso temos aqui que a força 2, aliás a carga 2, é positiva e cargas de sinais contrários vão se atrair. Então estamos a dizer que se esta carga aqui é negativa e esta é positiva, haverá uma força, não é, aqui na carga 1, de tal forma que vai apontar exatamente para a carga Q2. Ou seja, a Q2 está a chamar a Q1. Vamos dizer que temos aqui a força com que a carga 2 vai atrair a carga 1. A ter que ser, basta então a gente representar a força resultante. Teremos ali que a força resultante será igual, uma vez que dizem que o nosso sistema está orientado para este lado, então as forças que apontam para este lado serão positivas e as que apontam no sentido contrário serão negativas. Então vamos dizer que a força positiva é esta, no caso, teremos aqui a força 2, não é? Ou seja, a força com que a carga 2 atrai ali a carga 1, menos a força com que a carga 3 vai atrair 1. Estamos juntos? E aqui nós podemos dizer que a força com que a carga 2 vai atrair 1 será igual ali à constante de proporcionalidade. Podemos mudar aqui a cor da caneta, que será K vezes a carga 2, não é? Vezes a carga 1. Tudo isso que vai ter que dividir ali pela distância entre a carga 1 e a carga 2. E vemos que a distância entre a carga 1 e a carga 2 é exatamente 3 unidades. Estamos juntos? Então podemos dizer 3 ao quadrado. Como também podemos dizer que a força, não é, com que 3 vai atrair 1 será igual à constante de proporcionalidade. Tudo isto, portanto, vezes a carga 3 vezes a carga 1. Tudo isto que vai ter que dividir pela distância que os separa. E a gente vê que a distância de 3 até 1 é de 6. Então temos ali 6 ao quadrado. Estamos juntos? Muito bem. Chegado aqui, podemos dizer que a força resultante será igual à força, não é? Ali que 2 exerce em 1, que é K vezes Q2 vezes Q1 sobre 3 ao quadrado.
Estamos juntos? Menos ali a constante de proporcionalidade, a carga 3 vezes a carga 1, tudo isto vai ter que dividir por 2 vezes 3, isto ao quadrado, é 6, né? Não deixa de ser. Então aqui também podemos dizer que esta força resultante, no caso, será dada por a constante de proporcionalidade, a carga 2, a carga 1, sobre 3 ao quadrado, menos a constante de proporcionalidade vezes a carga 3 vezes a carga 1, tudo isto sobre 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Muito bem, aqui nós podemos evidenciar algo que a gente vê que é muito familiar, que é a constante de proporcionalidade, a carga 1 e o 3 ao quadrado. Temos aqui a constante de proporcionalidade, a carga 1 ao quadrado, aliás, a carga 1 e o 3 ao quadrado. Podemos tirar tudo isto desta expressão e teremos que a força resultante será dada por, portanto, a constante de proporcionalidade, a carga 1 sobre 3 ao quadrado, multiplicando ali por ou pela carga 2, menos, portanto, ali a carga 3 sobre 4. Portanto, basta efetuar isto, não é? Que já temos ali o problema resolvido. Basta substituir o valor destas cargas que já temos ali a força resultante. Estamos juntos? Muito bem, o número 3 diz uma partícula pontual que tem uma carga de menos 1 microcoulombo, está localizada na origem, não é? Uma segunda partícula pontiforme que tem uma carga de... Ali temos 2 microcoulombos, está localizada, portanto, em x igual a 0, y igual a 0,10. E uma outra terceira partícula pontual que tem uma carga de 4 microcoulombos, está localizada em x, ok, isto tudo até nem precisa ler, mas percebemos ali que temos mais ou menos as coordenadas x e y, não é? E diz-se que uma partícula, não é? Esta vamos considerar como sendo a primeira, que é negativa, está localizada na origem. Então temos aqui uma carga, não é? Aqui, que está na origem, mais ou menos aqui. Tem uma carga ali de exatamente menos 1 microcoulombo, não é? E diz que uma outra, não é? No caso uma segunda partícula pontiforme que tem uma carga de 2 microcoulombos, está localizada em x igual a 0, exatamente aqui, não é? Exatamente aqui, e y igual a 0,10, ok? Podemos considerar que ela esteja localizada aqui, né? Está localizada aqui. Então temos que esta carga tem ali, portanto, 2 microcoulombs, não é? E uma outra terceira partícula pontual tem uma carga de 4 microcoulombs, está localizada em x igual a 0,20 e y 0, ou seja, está no eixo do x. Então podemos considerar que esteja mais ou menos aqui. Então, o que o problema diz, vamos lá ver. Determina a força elétrica sobre a primeira carga, ok? Primeira carga, que é esta, ok? E aqui nós temos 4 microcoulombs. A primeira é esta é a primeira carga. Então, nós percebemos que a primeira carga está eletrizada negativamente, não é? Negativamente. E o restante, vemos que estão eletrizadas positivamente. Então, aqui a gente consegue perceber o seguinte, que a interação que há de acontecer entre essas cargas será de tal forma que, conforme nós sabemos, que cargas do mesmo sinal atraem-se. Estamos a dizer que nesta carga 1 há de apontar para este lado uma força de tal forma que podemos dizer que a força com que esta é a terceira partícula. Então podemos dizer a força com que a carga 3 vai atuar em 1, vai apontar para este lado, e para este lado aqui, exatamente para cima, teremos aqui uma força, podemos chamar de força com que a carga 2 atua em 1. Estamos juntos? E olhando para esta situação, isto a ter que acontecer, esta carga não vai nem para este lado e muito menos para este lado, mas sim ter ali uma resultante, de tal forma que a gente pode projetar este lado, né, paralelo ao eixo do x e este lado paralelo ao eixo dos y. Então a resultante estará mais ou menos aqui, que chamaremos de força resultante, ou simplesmente a força elétrica que ali vai tanto atuar. Estamos juntos? Ok, então chegado a este ponto é só determinar cada uma daquelas forças. Vamos dizer que a força resultante, de certeza, conforme a gente sabe, será, portanto, ali o teorema de Pitágoras proposto. Temos aqui um triângulo retângulo, né? Teremos ali a força com que 2 vai atuar em 1 ao quadrado, mais a força com que 3 vai atuar em 1 ao quadrado. E esta relação simplesmente basta achar ali quem são ali estas forças para então achar a força resultante. Podemos aqui dizer que a força com que 2 vai atuar em 1 será igual à constante de proporcionalidade vezes ali as cargas envolvidas. Estamos a dizer a carga 2 vezes a carga 1, tudo isso que vai ter que dividir pela distância. A distância, não é? Que nós queremos saber é da carga 1 à carga 2. A carga 1, dissemos que é esta, e a carga 2 é esta. E a distância vale exatamente, aqui vimos que vale 0,10. Não é? Então podemos dizer que é 0,10. Portanto, tudo isto ao
quadrado. E aqui temos a força com que a carga 3 vai atuar ali na carga 1. Temos a constante de proporcionalidade, a carga 3 vezes a carga 1, tudo isto vai ter que dividir pela distância. Esta distância vimos que vale 0,20 ali no enunciado. Aqui então podemos dizer que é 0,20 ao quadrado. E achando esta relação, ali a força resultante, não é? Façam aí, também me confirmem quanto é que isto vai dar. Mas para mim, isto foi dar que a força com que 2 atua ali é 1, não é? Isto resultou em exatamente 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 Newton. E a força com que a carga 3 atua em 1 foi-me dar exatamente 0,9 vezes 10 elevado a menos 2 Newton. E aqui a gente pode achar que esta resultante é nada mais nada menos que esta diferença. Estamos a dizer que a força resultante será ali 2,4 menos 0,9, tudo isto multiplicando por 10 elevado a menos 2 Newton. E achando esta diferença aqui, a gente vê que a força resultante será exatamente 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 Newton. Então, esta é a resolução. Estamos juntos? Se chegou até aqui, ainda não se inscreveu, eu acredito que estás a perder muita coisa, pois vídeos novos são atualizados aqui semanalmente. Então, se fores ativar o sininho de notificações, terás informação sempre que algum vídeo novo for publicado. Estamos juntos? Ok. Vamos lá continuar. Estamos aqui a resolver. Este aqui era o número 3, não é? Estávamos aí a querer saber qual era a força que atuava exatamente nesta partícula, que era a força resultante. Para o número 4, vamos lá ver. Para o número 4, diz que 4 cargas de valores iguais, não é? Temos aqui, de valores iguais a 4 microcoulombs, são colocadas nos vértices de um quadrado, com 20 centímetros de lado. Determine o campo elétrico no centro do quadrado. Ok. Se temos aqui duas condições. A primeira condição, se as cargas forem todas positivas. Ok. Vamos lá perceber algo muito interessante aqui. Temos aqui uma carga separada de uma outra. Deste lado podemos dizer. Também temos aqui a outra. Podemos considerar que isto é um quadrado, né? Que todos os lados são iguais. Ok. E este lado aqui temos uma outra carga. Então, aqui nós estamos a aceitar que estas cargas todas são iguais e cujos lados valem 0,2 metros, 0,2 metros, 0,2 metros e 0,2 metros. O que vai acontecer? Queremos entender qual é a força resultante que atua no centro. A parte mais interessante, se todas as cargas são iguais, é que nós sabemos que quando nós temos uma carga positiva, as linhas de força são de tal forma que elas saem da carga. Estamos juntos? Aqui nós temos que as linhas de força vão sair da carga. E se a carga for negativa, as linhas de campo vão entrar, não é? Linhas de campo vão entrar, mais ou menos assim. Agora, se isto é verdade, podemos dizer o seguinte, que aqui, nesta primeira carga, ainda podemos unir, né? Achando que as diagonais teremos mais ou menos algo assim. Então, podemos considerar que o centro é este. Agora, eu vou usar para cada cor uma carga. Temos aqui a primeira carga, ela vai produzir no centro, não é? Um campo elétrico de tal forma que estará orientado mais ou menos para este lado. Estamos juntos? Agora, para a outra carga, não é? Eu posso usar esta cor. Para esta carga localizada mais ou menos neste ponto, eu posso dizer que ela, a partir do centro, terá uma contribuição de tal forma que vai apontar para este lado. Estamos juntos? E aqui eu posso simplesmente dizer, ou chamar esta de 1, não é? E aqui eu vou dizer que este é o campo elétrico produzido ali ou criado ali pela carga 1. Como também esta podemos chamar de carga 2. Então aqui teremos um campo elétrico criado pela carga 2. Estamos juntos? E aqui vamos escolher mais uma outra cor. Esta ainda pode ser preta, não é? Está aqui esta cor preta. Vamos chamar esta de partícula 3, não é? Não. Podemos começar com esta. Ok, estamos a seguir esta sequência, né? Aqui vamos dizer que esta é a partícula, ou seja, a carga 3. Então vamos dizer que ela, a partir do centro, produzirá um campo elétrico de tal forma que estará orientado para este lado. Então aqui teremos o campo elétrico criado pela carga 3. Estamos juntos? E aqui nós teremos, não é? Aqui teremos a carga 4, não é? Então ela, a partir daqui, vai produzir um campo elétrico de tal forma que estará orientado para este lado. Aliás, que é o campo elétrico criado pela carga 4. Ok, o que nós percebemos agora, não é? Aqui, isto aqui é 3. Isto aqui é 3, não me deixem errar. Aqui é o campo criado pela carga 3. Ok, o que a gente consegue perceber é que todas as cargas são iguais. E nós sabemos que o campo elétrico será dado pelo quociente entre a constante de proporcionalidade, a carga ali envolvida, que terá que dividir pela distância onde estamos a estudar o comportamento ali do campo criado ou gerado por essa carga. Então,
E nós vimos que todas as cargas são iguais. Então podemos dizer que o campo elétrico criado ali pela carga 1 será igual ao campo elétrico criado pela carga 2, como também pela carga 3, como também pela carga 4, que é igual ao campo elétrico. Pois este campo elétrico será dado por... E este campo elétrico será dado por, tanto ali, constante de proporcionalidade à carga sobre a distância. Qual será a distância? Ali nós temos um quadrado, não é? E neste quadrado, se este vale lado, lado, lado e lado, vimos que podemos dividir aqui onde a gente vai ter uma diagonal. E nós queremos o centro, que é a diagonal por 2. E a diagonal podemos achar por meio do Teorema de Pitágoras. Vamos dizer que a diagonal ao quadrado será igual ao lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Portanto, a diagonal ao quadrado será igual a 2 vezes o lado ao quadrado. Assim, a gente pode dizer que a diagonal será igual ali a 2 vezes o lado ao quadrado, portanto, tudo isto sob o sinal da raiz. Podemos simplificar ali este L ao quadrado. Podemos dizer que lado, que, portanto, terá que multiplicar pela raiz quadrada de 2, representa assim, portanto, a nossa diagonal. E nós vimos que esta metade é exatamente a diagonal que divide por 2. Portanto, teremos aqui diagonal será igual ao lado raiz de 2 sobre 2. Então, este aqui é o valor da distância aqui. Estamos juntos? Então, este campo elétrico, que a gente já estava aqui a colocar ou a escrever, é dado pela constante de proporcionalidade, qualquer uma daquelas cargas que vai ter que dividir pela distância, que como vimos, vai valer lado, e que no caso é 0,2, a raiz de 2, que vai ter que dividir por 2. E tudo isto ao quadrado, estamos juntos? E a gente vê que todos esses campos no final vão ter que se anular. Por quê? Porque se formos a ver, a magnitude, não é, com que este apresenta, ou a magnitude que este apresenta, é a mesma que este apresenta. Este puxa para este lado, este puxa para este lado. Logo, este anula este. Como também, se for no sentido contrário, temos aqui que este vai anular este, pois todos têm a mesma intensidade. Ali a gente pode concluir que o campo elétrico resultante será igual a zero. Estamos juntos? Que o campo elétrico resultante é nulo. Ok. O mesmo a gente vai fazer para a linha B. Diz assim que considere, não é? Aí ainda o pedido é o mesmo para determinar o campo elétrico resultante, não é? Ali no centro daquele quadrado, se os sinais se alternarem ao longo do primeiro quadrado. Estamos juntos? Aliás, ao longo do perímetro do quadrado. Ok. Perímetro do quadrado. O que a gente terá aqui será mais ou menos a mesma situação, não é? Temos aqui uma carga, temos aqui a outra carga, aqui teremos a outra, aqui também teremos a outra. Agora os sinais alternam-se. Então, se este é positivo, este pode ser negativo, este pode ser positivo, este pode ser negativo. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Não vai diferir muito do que a gente fez no exercício anterior. Vamos lá ver. A gente já disse que aqui para o centro, não é? Que estará localizado mais ou menos aqui, cada uma daquelas cargas terá uma certa contribuição. Mas nós sabemos que as cargas negativas possuem ou apresentam as linhas de campo de tal forma que elas são, portanto, convergentes, ou seja, elas apontam para a própria carga, não é? Uma vez que ela é negativa. Quer dizer que aqui nós teremos, se esta é a carga 1, vamos dizer que este é o campo elétrico criado pela própria carga 1. Agora vamos lá mudar de caneta. Temos aqui, esta é uma carga positiva. A carga positiva apresenta ou dá-nos um campo elétrico, portanto, com linhas de campo divergentes, ou seja, saem da própria carga para fora. Então, estará mais ou menos aqui. Ou seja, podemos chamar esta de carga 2. Então, quer dizer que aqui teremos o campo elétrico criado pela carga 2. Vamos mudar a cor da caneta para esta carga aqui, não é? Vemos também que ela é negativa, logo as linhas de campo serão, portanto, convergentes, ou seja, vão apontar na própria carga. Teremos aqui o campo criado, portanto, pela partícula, esta será 3, não é? Esta será 3. Como também esta carga que nós temos aqui, vamos lá mudar esta aqui, não é? É positiva, logo as linhas de força, as linhas de campo estarão a apontar mais ou menos para fora da carga, ou seja, são divergentes. Então aqui nós temos a carga, aliás, o campo elétrico criado ali pela carga 4. E, portanto, esta é a partícula 4. O que acontece aqui não difere muito do que aconteceu anteriormente. A gente está a perceber que cada uma destas, não é? Cada um destes campos vai se anular com outro. Como consequência ou como resultado, teremos que o campo resultante ali será nulo. Isto é, no centro, portanto, deste quadrado. Estamos juntos? Chegado aqui, já tínhamos resolvido esta questão e mais nada faltava, senão esperar a cotação máxima para este número, não é? Número 5, temos aqui duas bolas idênticas de massa M, têm cargas iguais, que estão suspensas por duas cordas de comprimento L atadas no mesmo ponto. A linha A determina o ângulo θ formado pelas cordas com a vertical quando se alcança a posição de equilíbrio. Né? B esquematiza as forças que atuam sobre cada
cada bola e as suas resultantes. Muito bem, para esta questão aqui eu penso que até nem precisava comentar, pois aos que estão inscritos sabem que esta questão a gente resolveu ali para a ficha número 1 da UM, não é? Aqui no canal, vou já deixar aqui exatamente que é esta questão aqui, que vocês estão a ver aqui na tela. Basta apenas assistir que já estão abalizados neste número 5 da ISOTC. É só para perceber o quão as faculdades estão todas elas relacionadas quanto à forma de elaboração dos exercícios. Estamos a resolver questões da ISOTC, aparecem também questões que frequentemente aparecem na UM, como também aparecem na Escola Superior de Ciências Náuticas. Então eu penso que todos os vídeos aqui merecem a sua devida atenção. Estamos juntos? Chegado a este ponto, vamos lá ver o outro exercício. Questão número 6 que diz: a pequena bola no extremo do fio, na figura, tem massa 0,60 gramas e está num campo elétrico horizontal de grandeza 700 newtons. Está em equilíbrio num ângulo de 20 graus com a vertical. Qual é a grandeza e o sinal da bola? Ok, vamos lá analisar uma coisa muito interessante. Nós temos aqui as linhas de campo saindo da nossa esquerda para a direita. E a gente sabe que quando a carga for positiva, de certeza que as linhas de campo elas vão ser divergentes, ou seja, vão sair da carga para fora. Agora, se a carga for negativa, de certeza que as linhas de campo elas vão entrar. Estamos juntos? As linhas de campo vão entrar. E o que a gente consegue perceber é que estas linhas saem de algum sítio, o que dá a entender que saem de uma carga positiva. Então aqui a gente tem uma carga positiva, o que quer dizer que esta carga só pode ser uma carga negativa. Exato. Então, se isto é verdade, podemos ver que a força elétrica aponta para este lado também, o que quer dizer que a ter que decompor este sistema, não é? Vamos colocar aqui um sistema cartesiano ortogonal para perceber o que realmente acontece. Teremos aqui mais ou menos um eixo passando por aqui e aqui um eixo também passando por este ponto. O que nós teremos? Aqui nós temos uma tensão, não é? Aqui nós temos uma tensão. E esta tensão podemos decompor aqui, teremos tensão em Y e aqui teremos a tensão em X. É a força elétrica de certeza que também vai apontar para este lado. Teremos aqui a força elétrica. O que vai nos dar a entender o seguinte, que aqui a gente tem um triângulo, cujo este ângulo vale 20 graus. E o que a gente sabe é que num triângulo, não é? A soma dos ângulos internos tem que ser de 180 graus. Então, se este vale 20 e este vale 90, para 180 este deve valer 70 graus. Estamos juntos? Então, aqui a gente tem a tensão em Y, aqui a gente tem a tensão e aqui a gente tem a tensão em X. O que quer dizer o seguinte, que se o corpo está em equilíbrio, aqui vamos dizer que o somatório de todas as forças que apontam na vertical deverá ser igual a zero. E o somatório de todas as forças que apontam ali na horizontal também deverá ser igual a zero. Sem se esquecer que no centro geométrico deste corpo para baixo, temos aqui a força peso. Estamos juntos? Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, que ao longo do eixo Y teremos o seguinte, que a força que aponta para cima, que é a tensão em Y, não é? Tensão em Y deverá ser igual ao peso, não é? E a força que aponta para a direita, que é a força elétrica, mais a outra força que é a tensão em X, portanto aqui isto deverá ser igual a zero. E se isto é verdade, podemos então dizer que a massa vezes a aceleração de gravidade será igual. Aqui a gente pode dizer o seguinte, que a tensão em Y será igual à tensão vezes o seno do ângulo de 70 graus. Afinal, a tensão em Y é o cateto oposto. E a gente pode dizer que a tensão em X será igual a tensão vezes o cosseno do ângulo de 70 graus. Afinal, este lado aqui é adjacente ao ângulo de 70 graus, o TX, não é? Então aqui a gente pode colocar, se dissemos que a tensão Y é igual ao peso, então podemos dizer que o peso será igual à tensão em Y, que vale a tensão vezes seno de 70 graus. E aqui a gente pode dizer o seguinte, que esta força aqui elétrica, não é? A força elétrica deverá ser igual ali a menos a tensão em X, e que por sinal esta tensão em X vale-nos, ali conforme nós vimos, vale-nos a tensão vezes o cosseno de 70 graus. Então, se isto é verdade, é que a gente pode calcular ou estimar quanto vale a carga. Então, nós sabemos que a força elétrica é o produto da carga vezes o campo elétrico, não é? Então aqui a gente pode dizer que a carga será o quociente da força elétrica sobre ali o campo elétrico, o que vai nos dar a entender que será menos a tensão vezes o cosseno de 70 graus, tudo isto vai ter que dividir pelo campo elétrico. Agora, quanto é que vale esta tensão? Para a gente calcular a tensão, basta desenvolver esta expressão. Teremos ali que a tensão será ali a massa que vale-nos 0,60 gramas, e 0,60 gramas vai nos dar 60, ou seja, 6 vezes 10 elevado a menos 4, não é? Vezes a aceleração de gravidade, podemos considerar que ela vale 10, tudo isso vai ter que dividir ali por seno, não é? Seno de 70 graus.
ter que ser é só vir e substituir aqui. Teremos então que isto será igual à tensão, que é menos 6 vezes 10 elevado a menos 3. Afinal, estamos a operar isto, não é? Tudo isto vai ter que dividir por seno de 70 graus. Tudo isto vezes cosseno de 70 graus e a ter que dividir pelo campo elétrico, ou que simplesmente teremos que a carga vai valer aqui menos 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes cotangente, não é, de 70 graus, que vai ter que dividir pelo campo elétrico. Como nós vimos, vale-nos. Então, a ter que ser, basta ali então substituir o valor disto aqui, que já temos a carga, tanto ali o valor da carga determinado. Estamos juntos? E o sentido, conforme a gente viu, o sentido é, aqui, não, o sinal da carga quis dizer, sim, o sinal da carga é negativo. E no final, olha que o exercício também acabou nos dando um resultado negativo. Basta substituir que o problema já está resolvido. Muito bem, o número 7 diz, um eletrão tem uma velocidade inicial de estabelecida aí a velocidade no sentido do X positivo. Ele entra em uma região que tem um campo elétrico uniforme, deram-nos aqui o campo elétrico uniforme, que vale nos 300 newtons por coulombo. A linha A pede-nos para determinar a aceleração, não é, do eletrão. Como trata-se do eletrão, nós sabemos que a sua carga vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, não é? Então, isto sim é verdade. Agora, nós vamos dizer o seguinte, que a força elétrica será igual ali a carga vezes o campo elétrico. Então, se isto é verdade, podemos dizer que a força elétrica será igual. Aqui nós temos esta expressão, ou seja, simplesmente vamos colocar aqui eletrão, ou simplesmente menos eletrão, que é o valor do eletrão, vezes o campo elétrico. Esta é a nossa força elétrica. Agora, para determinar a aceleração, nós sabemos que a força, segundo a segunda lei de Newton, diz que o produto, ou seja, a força é o produto da massa vezes a aceleração, não é? Então, se isto é verdade, podemos dizer que a nossa aceleração será ali o quociente entre a força sobre a massa. E se isto é verdade, podemos dizer que esta força aqui deverá ser a força elétrica, que no caso a nossa aceleração será dada por menos ali a carga do eletrão vezes o campo sobre tudo isto ali a massa. A ter que substituir, já temos a nossa aceleração. Mas aqui eu estou preocupado com a linha B. A linha B diz quanto tempo, não é, leva para que o eletrão, temos ali para que o eletrão percorra 10 centímetros ao longo do eixo X, no sentido X na região que tem o campo. Ok, olhando aqui ainda para esta mesma situação, este eletrão a ter que entrar mais ou menos nesta região, o que vai acontecer será o seguinte: aqui, se as linhas de força apontam para cima, quer dizer que a carga geradora é positiva, e este lado temos uma carga negativa, pois as linhas de campo entram e aqui as linhas de campo saem. O que quer dizer que este eletrão, chegado a um certo ponto, vai percorrer, depois vai começar a decrescer. Então o que nós queremos é mais ou menos a distância ali percorrida ao longo do eixo do X. Então ali a gente terá o seguinte, que deixa-me usar esta parte aqui. Ali a gente pode dizer que a distância em x deverá ser igual a x inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. E nós arbitramos, escolhemos exatamente neste momento, não é? Nesta região aqui, não é? Em que o eletrão já começa a penetrar neste campo, onde a gente começa já com o nosso estudo. Então vamos dizer que este x aqui é nulo, que quer dizer que o tempo será dado por x sobre a velocidade inicial. E este x inicial a gente já sabe. Aliás, este x final aqui a gente já sabe que vale nos 10 centímetros. Em outras palavras, é só colocar ali o 0,1, não é, sobre a velocidade inicial, que vale 2 vezes 10 elevado a, isto é 6, uma coisa parecida. Vamos lá confirmar aqui. Exato, vale 6. Chegado assim, nós já tínhamos resolvido essa expressão aqui, a linha B. E para a linha C, temos aí que quanto tempo leva. Não, a linha C pede-nos aí para, vamos lá ver, a linha C pede-nos aí para em que ângulo e em que direção, não é, o movimento do eletrão é defletido enquanto ele percorre 10 segundos na direção X. Ok, aqui literalmente quer-se a trajetória, o que acontece ao longo do seu movimento. Então aqui a gente terá o seguinte, basta entender que o Y será igual o que nós temos que entender ali é um lançamento, não é? É um lançamento, a ter que ser, a sua trajetória será uma parábola, o que quer dizer que teremos aqui 1 sobre 2, não é? Vezes a aceleração, não é? Vezes aqui o tempo ao quadrado. E nós vimos qual é esse tempo aqui, nós determinamos lá atrás, dissemos que o tempo será o x sobre a velocidade inicial, não é? E a aceleração, conforme nós vimos, foi dar menos eletrão ali o campo
o campo elétrico sobre a massa. Então basta substituir isto aqui. Teremos que o nosso y será igual a 1 sobre 2 vezes a aceleração, vimos que deu menos o valor do eletrão, não é? Temos aqui o campo elétrico, tudo isto sobre a massa, que vai ter que dividir por essa expressão aqui ao quadrado. Estamos a dizer que é basicamente ali o x sobre a velocidade inicial, portanto tudo isto ao quadrado. Chegado até este ponto aqui nós já tínhamos resolvido o desvio, não é? Já tínhamos resolvido, então basta substituir os valores para achar realmente o valor do desvio, pois o lançamento foi na direção x e depois ele vai se deslocar ao longo do eixo y, no caso descendo ali, né, no campo magnético, aliás no campo elétrico, em direção à carga geradora daquele campo, não é? Muito bem, número 8 diz uma certa carga que deve ser dividida em duas, de tal forma que a força, não é, de repulsão aqui de Colombo entre as duas partes seja máxima. Ok, vamos perceber o seguinte. A força de Colombo estabelece que a força elétrica será igual à constante de proporcionalidade às cargas ali envolvidas. E nós vimos que temos esta carga que vale-nos ali, que aliás, Q maiúsculo, não é? Menos este Q minúsculo. Estamos juntos? Vezes o Q minúsculo, tudo isto vai ter que dividir pela distância entre eles ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Estamos juntos? Para que a gente encontre a força de repulsão, ou seja, o ponto em que a força de repulsão é máxima, é o ponto em que a derivada desta força elétrica em função a zero, portanto ali é zerada. Depois encontramos um certo ponto, que é este ponto mesmo, onde exatamente esta força de repulsão será máxima. Estou a dizer o seguinte, olhando bem para esta expressão, aqui a constante de proporcionalidade, conforme o nome já diz, é constante, bem como o raio é constante. Então, depois, quando estivermos a derivar em função desta carga, vemos ali que estas sim são constantes. Teremos aqui que a força elétrica será ali a constante de proporcionalidade sobre o raio ao quadrado, portanto isto que vai multiplicar ali pela carga, menos esta carga minúscula aqui, não é? Menos ali aquela carga ali, aliás, vezes isto aqui, né? Vezes aquela carga. Pronto, aqui basta a gente então achar a derivada da força elétrica em função, portanto, daquela carga de Q. Estamos juntos? Que então a gente verá o seguinte, que teremos K sobre R ao quadrado, isto tudo vai multiplicar por a derivada da primeira parte, afinal é um produto. O que vai acontecer, este Q aqui é uma constante, o que quer dizer que vai dar zero, e a derivada deste Q vai dar menos 1, ou seja, teremos menos Q, não é? Juntamente com isto. Depois teremos aqui mais a derivada da segunda, e derivar isto vai nos dar 1, o que quer dizer que teremos simplesmente esta expressão aqui, ou seja, Q menos o Q. Estamos juntos, né? Isto tudo aqui assim. Eu acredito até que os mases sabem resolver esta parte, que não tem nenhuma ciência aqui, né? Ok, depois diremos simplesmente o seguinte, que esta expressão toda aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar que é K sobre R ao quadrado, que vai ter que multiplicar por Q menos Q, não é? Menos Q. E tudo isto no final teremos que igualar a zero, para então obtermos este ponto onde a força de repulsão é máxima. Qual é? Então aqui a gente terá o seguinte, que isto aqui, isto, tudo pode passar para outro membro, vai dividir, mas o problema é que no outro membro temos zero, logo tudo vai se anular. Estamos a dizer que teremos o seguinte, teremos aqui que a carga menos o Q, não é? Será igual ali, portanto, a Q, não é? Quando passa para outro membro. Depois o que a gente precisa realmente, este Q é mesmo, este minúsculo, ficamos com 2 vezes Q será igual a Q. O que quer dizer que esta carga deverá sim ser igual a Q sobre 2. Chegado aqui, já era terminado ou resolvido o problema. E a outra questão, número 9, temos aí uma barra fina de 12 cm de comprimento, é carregado uniformemente com uma certa densidade, uma densidade linear, pois foi dada aqui em metros, não é? É um ponto situado a 10 cm, tudo mais. E a questão número 9, sem dúvida, é uma questão que a gente resolveu aqui também, que foi uma questão ali elaborada na ficha 1 para a Universidade Eduardo Mondlane, identicamente a questão número 5. Estamos juntos? Então, se não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um like e não se esqueças de partilhar com os seus amigos, porque afinal, vídeos novos são publicados aqui semanalmente, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau!